Você está preparado para uma revelação que pode mudar a sua vida para sempre? No vídeo de hoje, vamos explorar as profecias bíblicas sobre o fim dos tempos e avaliar se estamos realmente preparados. Você sabia que eventos surpreendentes estão escritos nas Escrituras, aguardando para serem descobertos? Fique conosco enquanto desvendamos estas previsões e revelamos informações que você nunca imaginou. A literatura apocalíptica sempre captou a imaginação, marcada por sua linguagem simbólica, visões e profecias. Textos como o livro de Daniel, no Antigo Testamento, e o livro de Apocalipse, no Novo Testamento, são exemplos notáveis desta tradição. Estes textos tinham como objetivo oferecer esperança e delinear os planos divinos em tempos de incerteza. Um dos elementos mais característicos da literatura apocalíptica é o uso extenso de símbolos e metáforas. Além disso, são frequentes as visões de catástrofes e redenção seguinte, transmitindo mensagens de esperança para os justos em meio às adversidades. O livro de Daniel é um caso emblemático. Ele contém visões sobre reinos futuros e tribulações, servindo como base para muitas interpretações posteriores no Novo Testamento. Por outro lado, o Apocalipse de João possui um contexto específico. Foi escrito durante um período de intensa perseguição política e religiosa. João escreveu o Apocalipse para fornecer esperança e fortalecer a resistência da comunidade cristã daquela época. Deixe sua opinião sobre essas revelações e compartilhe seus pensamentos nos comentários abaixo. O livro de Apocalipse foi escrito por volta do ano 95, durante o reinado do imperador Domiciano. Este foi um período de intensa perseguição aos cristãos, o que influenciou profundamente a mensagem e a forma criptográfica do texto. O autor, tradicionalmente identificado como o apóstolo João, usou símbolos e metáforas para comunicar verdades em tempos de repressão. Estudiosos como N.T. Wright nos oferecem uma perspectiva histórica valiosa para entender melhor este período. Suas pesquisas mostram como as pressões sociopolíticas e religiosas da era moldaram o conteúdo do Apocalipse. Roma, com seu poder opressivo, impunha grandes dificuldades às comunidades cristãs, o que motivava o uso de linguagem velada para encorajar os fiéis, enquanto evitavam a censura direta. Para ilustrar a importância dessas revelações sobre perseguição, podemos focar na visão de João na ilha de Patmos. Ele descreve visões impressionantes, incluindo as cartas direcionadas às 7 igrejas da Ásia Menor. Essas cartas continham mensagens de advertência, conselho e esperança, refletindo as situações concretas de cada comunidade. Você já vivenciou algo semelhante a essas dificuldades descritas? Compartilhe suas experiências nos comentários. Os principais símbolos no Apocalipse são ricos em significado, e cada um carrega uma profundidade enorme. Vamos começar com a besta. Ela representa poderes políticos opressores. É interessante como essa figura tem sido interpretada ao longo dos séculos, seja como impérios antigos ou regimes modernos. A besta, descrita detalhadamente em Apocalipse capítulo 13, versículos 1 a 10, tem fascinado teólogos e estudiosos com suas múltiplas cabeças e chifres, simbolizando alianças e governos despóticos ao longo da história humana. Outro símbolo marcante é o dragão, frequentemente identificado com Satanás ou uma personificação do caos e da destruição. A luta entre o dragão e as forças do bem transcende histórias, mostrando um conflito contínuo entre o mal e o divino. Temos também os 7 selos, as trombetas e as taças. Todos esses são estágios de julgamento divino, que descrevem catástrofes e punições que antecedem a redenção final. Estes eventos catastróficos, desde pragas até desastres naturais, marcam o processo pelo qual a justiça divina é realizada. Muitas pessoas interpretam esses símbolos de maneiras diferentes. Há as visões preteristas, que consideram que todos esses eventos já ocorreram no passado, principalmente no contexto da destruição de Jerusalém e das perseguições aos cristãos pela Roma Antiga. Por outro lado, as visões futuristas acreditam que esses eventos ainda estão por vir, coincidindo com muita da expectativa moderna sobre o fim dos tempos.
E não podemos nos esquecer das visões idealistas que veem esses eventos como representações simbólicas de princípios eternos e batalhas espirituais que transcendem o tempo e espaço. Um símbolo que sempre gera muito debate é o número da besta, o enigmático 666. Esta cifra tem inúmeras interpretações. Alguns veem nela uma referência a figuras históricas específicas, usando cálculos numéricos conhecidos como gêmatria. Outros a veem como uma representação geral do mal e da imperfeição. Qual interpretação faz mais sentido para você? Comente abaixo. Queremos saber suas opiniões e reflexões sobre esses símbolos tão intrigantes do Apocalipse. A seguir, vamos mergulhar nas profecias do Antigo Testamento e ver como elas se conectam com as revelações do Novo Testamento. As profecias do Antigo Testamento são repletas de mistérios e revelações que continuam a instigar a curiosidade dos estudiosos e fiéis ao longo dos séculos. Uma das mais intrigantes é a abominação da desolação, mencionada em Daniel 9:27. Este termo se refere a um ato de profanação que resulta em grande desolação, frequentemente associado ao sacrifício de algo impuro no lugar sagrado. Essa profecia tem sido amplamente discutida e muitas vezes interpretada como prelúdio a grandes tribulações que ocorreriam antes do fim dos tempos. Outro conjunto significativo de profecias são as visões de Ezequiel sobre Gog e Magog, encontradas em Ezequiel 38 e 39. Essas figuras enigmáticas são descritas como líderes de nações hostis que se levantam contra o povo de Deus, mas que finalmente são derrotados por intervenção divina. A narrativa apocalíptica de Gog e Magog é profunda e simbólica, e tem sido relacionada a eventos catastróficos que prenunciam a era final de acordo com a escatologia cristã. O Antigo Testamento não está isolado nestas revelações. Muitas de suas profecias encontram eco no Novo Testamento. Por exemplo, a abominação da desolação é mencionada novamente por Jesus no Sermão do Monte das Oliveiras, ligando eventos passados a futuras tribulações. Essas interconexões mostram uma continuidade em que os antigos textos servem como base para revelações posteriores, criando um panorama coerente das expectativas escatológicas. O impacto dessas profecias na visão escatológica cristã é profundo. O profeta Daniel, com suas visões do fim dos tempos, trouxe elementos que se tornaram fundamentais na compreensão dos eventos finais. Sua interpretação dos sonhos e visões não só codificou a expectativa de tribulações, mas também prometeu a redenção final do povo de Deus. Quanto aos significados escatológicos de Gog e Magog, eles são vistos como figuras que simbolizam o confronto final entre as forças do bem e do mal. Na teologia cristã, esses personagens reiteram a luta contínua contra as forças adversárias, que culmina no triunfo divino, reforçando a certeza de justiça divina no fim dos tempos. Modernamente, os teólogos têm buscado reconciliar essas profecias com os tempos contemporâneos, oferecendo interpretações que variam entre literal e simbólica, assim como contextualizando os textos antigos para que façam sentido no cenário atual. Essas reconciliações muitas vezes ajudam a compreender as profecias de forma mais prática e edificante para os fiéis, sem perder o profundo respeito pelo significado original das Escrituras. Agora, queremos saber de você. Como vê essas conexões entre as profecias do Antigo e Novo Testamento? Diga-nos o que pensa. Os textos do Novo Testamento nos fornecem insights profundos sobre as profecias do fim dos tempos. Um dos discursos mais significativos de Jesus, conhecido como o Discurso do Monte das Oliveiras, está registrado em Mateus, capítulos 24 e 25. Aqui, Jesus fala sobre uma série de eventos que incluirão guerras, fomes, terremotos e perseguições aos seus seguidores. Ele não apenas descreve os sinais que precederão o fim, mas também enfatiza a importância da vigilância e preparação espiritual. Outro texto crucial é o discurso de Paulo sobre o Anticristo, encontrado em 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículos 3 a 12. Paulo alerta sobre um homem de iniquidade que se levantará realizando sinais e maravilhas enganosas e se opondo a Deus.
Ele detalha que esse tempo será marcado por uma grande apostasia e engano, levando muitos a se afastarem da verdade. Comparando Mateus 24 e 25 com o livro do Apocalipse, vemos consistências e algumas diferenças nas descrições dos eventos finais. Ambas as fontes mencionam conflitos, desastres naturais e perseguições. No entanto, o Apocalipse, escrito por João, é muito mais simbólico e detalhado em seu relato, usando visões apocalípticas para transmitir a mensagem de esperança e justiça divina. A análise do discurso profético de Jesus destaca um chamado à preparação contínua e ao discernimento, lembrando aos seus seguidores a necessidade de estarem sempre prontos para sua segunda vinda. Sua mensagem é tanto um aviso quanto um encorajamento, um lembrete de que, apesar dos tempos difíceis, há esperança para aqueles que se mantiverem fiéis. Paulo, por outro lado, oferece uma visão sombria, mas direta sobre o fim dos tempos. Ele explica que a aparição do Anticristo será marcada por uma obra potente de engano, levando muitos à perdição. O contexto histórico das cartas paulinas, escritas numa época de intensa perseguição, reflete tanto a urgência quanto o conforto que Paulo desejava transmitir às comunidades cristãs sofrendo sob a opressão romana. As diferenças entre as visões apocalípticas de Paulo e João podem ser atribuídas às suas audiências e contextos específicos. Enquanto Paulo se concentra na identificação e resistência ao anticristo, João expande sua visão para incluir uma série de eventos catastróficos que culminam na vitória final de Cristo sobre todas as forças do mal. Qual visão teológica ressoa mais com você? Compartilhe seus pensamentos. Interpretando eventos contemporâneos, nos deparamos com pandemias devastadoras, desastres naturais implacáveis e tensões geopolíticas crescentes. É natural que, diante desses eventos, muitos comecem a se questionar: estaria o fim dos tempos se aproximando? No entanto, é crucial abordar essas interpretações com cautela. Quando olhamos para pandemias como a recente crise global, não podemos deixar de traçar paralelos com as antigas pragas bíblicas. No entanto, devemos ter cuidado ao considerar esses eventos como sinais definitivos. Desastres naturais como terremotos e furacões frequentemente evocam imagens das catástrofes detalhadas no livro de Apocalipse, e as guerras e tensões internacionais podem remeter diretamente às profecias de Mateus 24, onde Jesus descreve nações em conflito e períodos de grande tribulação. Apesar dessas semelhanças, teólogos alertam constantemente contra o sensacionalismo. Eles enfatizam que uma interpretação ponderada e fundamentada é essencial. Utilizar os textos bíblicos para entender esses eventos deve ser feito com serenidade e clareza, evitando conclusões alarmistas que não se sustentam ao exame cuidadoso das Escrituras. Afinal, a cautela nos ajuda a manter a fé firme e os pés no chão. Ao compararmos nossas experiências atuais com as descrições bíblicas, devemos sempre perguntar: estamos realmente vivendo tempos apocalípticos? Ou esses acontecimentos são parte da história contínua da humanidade, marcada por altos e baixos? Você acha que estamos vivendo tempos apocalípticos? Por quê? Reflitamos sobre nossas vidas e valores espirituais. Vivemos realmente de acordo com os ensinamentos bíblicos? Talvez esta seja a hora de questionarmos nossa fé e ética de vida. A Bíblia nos oferece diretrizes claras, mas estamos seguindo-as? Preparemo-nos espiritualmente para os tempos finais. Não se trata apenas de medo ou desesperança, mas de viver conforme os princípios de nossa fé. Perguntamo-nos: como podemos nos preparar melhor? Estamos prontos para viver com a consciência do Apocalipse? Billy Graham, por exemplo, dedicou sua vida a espalhar a mensagem de Cristo, sempre atento aos sinais dos tempos. Ele nos aconselha a vivermos com uma consciência desperta, preparados para o verdadeiro propósito de nossa existência. Você sente que está espiritualmente preparado? Compartilhe suas reflexões. Então, o que a Bíblia diz sobre revelações? Em diversos textos bíblicos, a revelação é percebida como um processo pelo qual Deus revela sua vontade e planos para a humanidade, de Gênesis a Apocalipse. As revelações divinas
são essenciais para entender a jornada da fé, os propósitos e os tempos finais. E quem recebeu a revelação do Apocalipse? João, o apóstolo, foi abençoado com visões extraordinárias enquanto estava exilado na ilha de Patmos. Suas visões compõem o livro de Apocalipse, onde ele detalha acontecimentos e símbolos que têm sido fonte de estudo e interpretação ao longo dos séculos. O que podemos aprender com as profecias ocultas? As profecias ocultas nos ensinam a estar vigilantes, permanecer firmes na fé e entender que os caminhos de Deus, muitas vezes, transcendem nossa compreensão imediata. Por meio de textos como o Apocalipse, podemos perceber a importância de perseverar e manter nossa esperança viva, independentemente das dificuldades que enfrentamos. Explorando essas perguntas à luz dos textos bíblicos e das visões de estudiosos, vemos que cada revelação carrega uma profundidade e complexidade que enriquecem nossa fé. A partir de Gênesis 37:5, onde José é guiado por sonhos, até o Apocalipse de João, é evidente que a revelação é um tema central e contínuo nas Escrituras. Tem alguma dúvida? Pergunte nos comentários. Vamos continuar essa jornada juntos, aprofundando nosso conhecimento e fortalecendo nossa espiritualidade. E assim concluímos nossa jornada pelos mistérios do Apocalipse, com um convite a todos para abraçar a esperança e a fé. Recapitulamos os principais pontos discutidos ao longo deste vídeo, em que os textos apocalípticos revelam uma mensagem dupla de aviso e esperança. Encorajamos a todos a aprofundar seus estudos das Escrituras e manter a fé, mesmo em meio às incertezas. Que possamos todos viver com esperança e fé, atentos às mensagens divinas contidas nas Sagradas Escrituras.